Imagine só o benefício ou os benefícios que a inteligência artificial poderia proporcionar para o serviço público, para o SUS. A telemedicina, se ela pudesse ser usada de forma mais ampla, mais profunda também no Sistema Único de Saúde, mas há impeditivos para isso. Para que isso seja utilizado no SUS, é preciso que haja uma regulamentação. Estávamos falando sobre isso. E existe um projeto de lei que está sendo chamado de Marco Legal, que vai regulamentar a utilização da inteligência artificial no Brasil, que está no Senado Federal. Foi protocolado pelo presidente do Senado e também do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, no comecinho de maio, mas é uma discussão muito complexa. Na sua visão de médico, é preciso que haja essa regulamentação? E eu vou fazer uma outra pergunta que foge um pouquinho disso também. Como médico que lida diretamente com o paciente, as pessoas, os pacientes têm noção do quanto a inteligência artificial já está sendo utilizada na vida delas? Na área da saúde, claro. Claro, não, é um ponto fundamental. Eu acho que, na verdade, tudo deve ser baseado principalmente nas questões éticas e de responsabilidade para o atendimento, principalmente do médico com relação ao paciente. Essa relação médico-paciente, ela, ao longo da história, ela já foi muito mudada, desde Hipócrates, pai da medicina, até hoje, a gente mudou muita coisa. E eu acredito que isso continue a mudar. Mas mudanças não necessariamente... mudanças a gente tem que esperar que sejam mudanças benéficas. Para serem benéficas, eu acredito que algum grau de responsabilidade deve ser imbuído, principalmente em quem gera esse dado, né? Porque então o que a gente tem? Uma inteligência artificial que consegue gerar e trazer uma quantidade de informações com aplicação clínica grande, mas a gente tem esse dado e a partir desse dado a gente pode tomar alguma conduta. Quem tomaria essa conduta? Essa é a questão. O médico, por exemplo, é ele que vai assinar, ou, por exemplo, um laudo que foi feito por inteligência artificial, esse paciente vai receber esse laudo, vai ler, e se for uma doença de câncer, se for uma doença, uma notícia pesada, onde tem a humanidade, que é um ponto fundamental da Organização Mundial de Saúde, que é a relação médico-paciente. Isso, desde Hipócrates até hoje, não mudou. A gente precisa conversar com o paciente, é necessário, é fundamental. Então, eu acredito que é um tema ainda muito delicado. A gente viu recentemente, agora, acho que em 24 de março, Elon Musk e todos os que estão à frente dessa inteligência artificial, até dizer, olha, stop, para um pouco, porque a gente precisa de 6 meses, ele pediu um tempo aí para... Vamos fazer aqui uma regulamentação, vamos deixar tudo bem correto, porque se a gente não fizer isso, realmente a gente corre o risco de ter uma situação grave com perda de parâmetros éticos, de responsabilidade. A gente não vai saber quem vai ser responsabilizado de nada, então a gente vai ter uma irresponsabilidade até civil e tudo mais diante do paciente, e eu acho que tudo isso são os problemas, né? Como foi bem comentado já pelo Paulo e também pela doutora Renata, eu acho que todos esses problemas eles estão à tona e eu acho que a gente tem que discutir. E eu acho que, respondendo a sua pergunta objetivamente, eu acredito, eu espero que essa discussão que a gente esteja tendo aqui alerte as pessoas que estão escutando em casa para abrir os olhos para a inteligência artificial com responsabilidade, que é isso. A partir de agora a gente vai discutir cada vez mais isso. Eu acho que a gente entrou numa era da medicina onde a gente vai ter cada vez mais o dado passado para a gente de uma maneira com inteligência artificial, mas mantendo o que a medicina tem de mais nobre, eu acho que deve ser mantido, que é a relação médico-paciente.